Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para falar e refletir sobre a lição 8. Paulo, o discipulador de vidas, lição maravilhosa e extraordinária que estaremos aprendendo sobre discipulado, fazer discípulo, alcançar outras vidas e, sem dúvida, algo que vai contribuir cada vez mais com o crescimento da igreja do Senhor, com o crescimento da sua igreja. A verdade prática diz assim: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Olha que interessante. O discipulado vai tornar os crentes, as pessoas aptas a glorificar a Deus onde quer que elas estejam, principalmente na sociedade que a observa e a cerca. Paulo foi alguém que de fato cumpriu isso na íntegra, na prática, e ele chega ao ponto de dizer: olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Só alguém que vive dignamente e cumpre a palavra de Deus e glorifica o nome do Senhor poderia fazer tão grande convite, Olhai para mim, sede meus imitadores. E Paulo, que é um exemplo, que sem dúvida podemos imitá-lo em muitas coisas, ele foi um discipulador de vidas, discipulador de pessoas por onde quer que ele passou ali, seja na Antioquia, seja em Tessalônica, em Corinto, em qualquer cidade ele estava discipulando vidas. Então vamos entender nesta lição o discipulado bíblico, a exemplo de Paulo, bem como que no cumprimento da palavra, no ide de Jesus, nós vamos estar formando discípulos por meio da pregação e também do ensino da palavra do Senhor. E com Paulo também vamos aprender a importância de formar discípulos, não somente das pessoas que estão à nossa volta, mas pessoas que também estão em outros lugares e estão diante de outras culturas. Sem dúvida, meu querido irmão, minha irmã, é tempo de fazer discípulos. A hora é já. Neste momento, Deus conta com você para fazer discípulos. Por que isso? Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nós temos uma ordem de Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. O ide ali é indo. Por onde você passar, você tem uma missão. Qual é esta missão? Fazer discípulos. Discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ensinado. Olha que interessante. E fazendo isto, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo entendeu muito bem isso e ele estava sempre a pregar a palavra e fazer discípulos por onde quer que ele passava. E para cumprir esta missão de fazer discípulos, de ensinar outras pessoas, de tornar outras pessoas a exemplo de Cristo, Deus nos capacitou com dons espirituais para servir ao próximo, para servir aquele que precisa de um auxílio, de um socorro. Deus nos capacitou com o seu espírito e com dons espirituais. Conforme o pastor Claudionor de Andrade coloca, de Gênesis a Apocalipse, temos pelo menos 50 dons espirituais. Então você tem algum tipo de dom, sem dúvida, para ajudar alguém. E você, a exemplo de Paulo, é convidado a fazer discípulos. É o que estamos aprendendo e vamos aprender nesta lição de número 8. Mas talvez você se ache alguém incapaz, fraco, de cumprir esta missão, de fazer este ide de Jesus. Olha o que o Hudson Taylor vai falar em sua reflexão. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Deus porque se estribaram no fato de Deus estar com eles. Você precisa acreditar que quando você cumpre o ide de Jesus, faz a obra de Deus, Deus está com você, capacitando, e para isso ele confirma a palavra com sinais, com maravilhas, e também capacita você com os dons espirituais para que vidas sejam alcançadas, porque
Nós próprios, com a nossa inteligência, não conseguimos e não poderemos alcançar pessoas conforme ordena a palavra, mas com a ajuda direta do Espírito Santo, convertendo pessoas, com certeza pessoas serão alcançadas. Mas muitas das vezes temos uma frustração. Se prega a palavra, se anuncia Jesus, e muitas pessoas acabam não permanecendo. Por que isso acontece? Qual é a razão disso tudo? Nós temos uma estatística feita nas Assembleias de Deus do Brasil que vai nos dar um exemplo disso, do porquê que as pessoas acabam desanimando e não permanecendo na igreja. Vamos na estatística então. De cada 100 pessoas que aceitam Jesus, apenas 5 permanecem, né? Na hora do levantar das mãos, muitas pessoas vão à frente e levantam as mãos, mas não permanecem. Muitas dessas pessoas, elas ficam insatisfeitas com a igreja e não permanecem e acabam falando para outras pessoas também, dizendo o seguinte: olha, eu aceitei Jesus, a igreja não ama, né? A igreja não assiste os seus novos convertidos, eu não consegui forças para continuar, e acaba desanimando e falando isso para outras pessoas também, que acaba por espantar outras pessoas, né? Que acaba impedindo que outras pessoas venham aceitar Jesus também e fazendo com que aqueles novos convertidos não venham permanecer com seus testemunhos, né? Elas vão acabar falando com as outras: olha, eu não fui atendida e você também não vai ser. Então, esta pesquisa entre membros mostra que às vezes a igreja não cresce ou não tem um maior número de pessoas, é porque os seus crentes no seu seio ali estão insatisfeitas, não estão sendo assistidas, né? E esta razão leva com que a igreja só venha inchar e não crescer, conforme é a vontade do nosso Deus e também dos pastores, né? Que a igreja possa crescer. Mas o interessante é que nós vamos ver, por exemplo, no Brasil, que grande parte da população se diz evangélica, se diz ter aceitado Jesus como Salvador, mas a criminalidade, o escândalo, a corrupção, tudo isso ainda permanece. Sabe por que isso? Muitas das vezes isso acontece? É porque essas pessoas não foram discipuladas, não foram orientadas nos ensinos de Cristo e de fato não se converteram a Cristo. Razão esta que temos um Brasil como temos hoje. Talvez você diga: mas se a pessoa aceitou Jesus, ela não está já convertida? Já não é uma pessoa transformada? Não necessariamente. Lembra do apóstolo Pedro? Ele andou com Jesus cerca de quase 3 anos. E Jesus vai dizer para ele: Pedro, tu quando se converteres, conforta teus irmãos. O fato da pessoa aceitar Jesus e estar numa igreja não mostra que essa pessoa está convertida, não mostra que ela é um discípulo de Cristo ainda na íntegra, que cumpre cabalmente a palavra, porque ela precisa ainda passar por um processo, ela precisa ser orientada, norteada, né, do que fazer agora que aceitou Jesus, do que Deus espera dela. Então daí vemos a importância do discipulado, né, colaborar com esses irmãos que aceitaram Jesus ali, a ficarem firmes, a não desistirem, também a esses irmãos entenderem qual é o propósito de Deus na sua vida e como que elas podem agradar a Deus, servir ao reino de Deus. Então daí temos a importância do discipulado. Uma outra importância também indispensável aqui, que eu não posso deixar de colocar, é que uma pessoa que se converte, ela é uma criança, um recém-nascido, que necessitará ser alimentada, né, para que ela possa crescer, para que ela possa afirmar. E se ela não for bem orientada, bem ensinada, ela vai aprender ensinamentos errôneos, heréticos, bebendo água suja, se alimentando de um alimento contaminado, com morte na panela. Então, o que se espera do discipulado? Que ele venha dar para a pessoa a palavra de Deus, com isto a pessoa vai beber da fonte que é o próprio Cristo. Ela vai ser orientada aos pés de Cristo, vai aprender a sua palavra e com isto ficar firme e ainda por cima estar resguardada, né, de falsos ensinamentos.
Esse trabalho, por mais importante que ele seja, ele é fácil? Com certeza não. Conforme diz Billy Graham, a salvação ela é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos, pois é um processo longo. Discipular alguém ou discipular irmãos não é simples, não é fácil, não acontece em apenas 3 meses ou 6 meses. O discipulado leva a muito tempo. O que é um discípulo? O que é um discipulado de fato, então? Se você for levar em conta a visão teológica de Karl Barth, John Stott, Billy Graham e outros mais pensadores, nós vamos ter aqui toda uma complicação teológica para entender o que é ser um discípulo, ou o que se espera de um discípulo, ou como que se faz um discipulado. Mas, em linhas gerais, o que é um discípulo conforme o texto bíblico? Discípulo é aquele que aprende com Cristo, é aquele que aprende com o seu mestre. Esta palavra discípulo, que aparece 269 vezes, tanto nos evangelhos como no livro de Atos, vai mostrar que é alguém agora que vai ser treinado e é treinada, é alguém que vai aprender aos pés de Cristo, que vai se assentar aos pés dele, vai aprender com ele e também se comprometer com ele. Dentro disso, eu posso colocar aqui o que Karl Barth vai dizer, que o discipulado bíblico seria o discipulado vertical, que quando a pessoa aceita Jesus, ela vai ser imitadora de Cristo, vai seguir a Cristo, logo, um verdadeiro discípulo é um seguidor de Cristo. Logo, a nossa missão não é tornar pessoas seguidoras nossas, não é tornar pessoas nossas imitadoras, mas sim imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. E olha o que o próprio Cristo vai colocar sobre discípulo. O que faz um discípulo? O que caracteriza um discípulo? Vamos ao texto bíblico, João 8,31. É um crente que está envolvido continuamente com a palavra de Deus. Aceitar Jesus ali é uma maravilha, mas o permanecer na palavra, lendo, examinando, meditando, se envolvendo com a palavra, é que vai mostrar que essa pessoa agora é um discípulo de Cristo. Um outro ponto também que mostra que a pessoa agora é um discípulo de Cristo é conforme João 13,35. É alguém que ama sacrificialmente a Cristo sem medir esforço, ou seja, o que mais importa para essa pessoa é Cristo, nem que para isso ela tenha que sofrer, abrir mão daquilo que ela ama, porque ela agora ama Cristo acima de todas as coisas. Então, um verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que ama Jesus, mesmo que isso gere ou resulte em sacrifícios. Uma outra característica de alguém que de fato é um discípulo de Cristo é alguém, conforme João 15,8, que permanece em Cristo, e esta união é uma união frutífera. Ninguém que permanece em Jesus deixa de dar frutos, deixa de fazer boas obras. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele é alguém que pratica boas obras e que gera frutos a cada dia na presença do Senhor. Mas nesse gerar frutos, nesse estar envolvido com Cristo, conforme Lucas 14,27, essa pessoa vai assumir a sua própria cruz e vai seguir a Cristo, não importando o tamanho da dificuldade. Para ela, o que importa é seguir a Cristo. Nesse seguir a Cristo, não importa o que vier, temos Lucas 14,33. Ele vai renunciar tudo quanto tem, por amor a Cristo, porque agora aceitou Jesus como Salvador e entendeu o Evangelho. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo tem essas características. Você é verdadeiramente um discípulo de Cristo? O seu irmão, a quem você ganhou para Cristo, de fato é um discípulo de Cristo? Talvez você diga, irmão, eu não sou um discipulador. Eu sou apenas alguém que prega a palavra. John Stott vai colocar que cumprir a missão do discipulado ou discipular é pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, prega a palavra, por meio da pregação da palavra, essas pessoas estão sendo tocadas, sendo alcançadas. E nisso que elas são alcançadas, o que vai acontecer?
elas vão aceitar Jesus e vão querer seguir Jesus, ou seja, a igreja do Senhor vai se expandir, o reino do Senhor vai se expandir, ou seja, novos discípulos estão surgindo com a pregação do Evangelho. Então, pregar o Evangelho também é colaborar com o discipulado. Olha que maravilha, né? O discipulado, ele tem o seu início ali com a pregação do Evangelho, com a semente plantada e essa pessoa aceitando Jesus como seu Salvador. Daí temos o que nós chamamos de discipulado vertical. Mas conforme nós já falamos, a igreja precisa envolver os seus novos convertidos, até para que essa igreja possa crescer e se firmar, esses irmãos se firmar. Então, quando a igreja ela entende esse compromisso, ela vai selecionar pessoas para colaborar com esse processo do discipulado, de formação de pessoas. Então vamos ter aí o chamado discipulado horizontal, o discipulado por meio da igreja. E a igreja, para colaborar com esse discipulado, com esta formação de vidas, tornar essas pessoas imitadoras de Cristo que vão seguir a Cristo, a igreja vai insistir, incentivando seus membros a participarem das escolas dominicais, a participarem dos cultos de ensino, para que com isso o caráter desta pessoa seja formada, forjado, e essa pessoa seja formada de fato aos pés de Cristo, para que ela seja alguém que de fato venha servir a Cristo. Então o que aprendemos com tudo isso? É que o verdadeiro discipulado, de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que Paulo deixa como exemplo, o verdadeiro discipulado, ele vai levar a pessoa a alcançar a maturidade para que ela possa caminhar independente, ou seja, isto é o propósito do discipulado, não é tornar pessoas dependentes de nós, dependentes de Cristo, mas até que ela chegue a esta maturidade, no campo horizontal, no discipulado horizontal, a igreja vai estar envolvida com esta pessoa, com esse novo crente, trazendo para ela ensinamentos, teorias e levando essa pessoa a colocar isso em prática. Porque o verdadeiro discipulado, ele envolve teoria e prática, doutrina, didaquê, instrução da palavra e prática. Esse é o verdadeiro discipulado. E Paulo fazia isso muito bem em sua missão no discipular de vidas. E Paulo era alguém, que tinha, conforme eu já disse aqui, um caráter cristão que podia dizer para as pessoas, para ser imitadora dele, e também ter um exemplo de vida que levasse essas pessoas para mais perto de Cristo. Então, uma igreja que se preza, uma igreja que quer de fato um crescimento sadio com qualidade, vai estabelecer grupos e irmãos, que de fato são transformadas, pessoas que foram verdadeiramente alcançadas por Cristo, para que possa alcançar outras pessoas, para formar outras pessoas, para discipular outras pessoas. O discipulado não pode ser feito por qualquer um. Conforme temos aí na imagem, na charge aí, um irmão despreparado ou que não tem um caráter transformado de fato, em vez de ele formar outras vidas, ele vai deformar vidas. Então, o verdadeiro discipulado, ele acontece por pessoas já alcançadas, pessoas já transformadas por Cristo. Olha que interessante. Então, o discipulado, conforme estamos aprendendo nessa lição número 8, é muito importante para que a igreja esteja crescendo em qualidade, e crescendo em quantidade também, e para que essa igreja de fato cumpra com a palavra de Deus, como Paulo cumpriu no seu tempo. E Paulo, não se limitou às adversidades, às intempéries do seu tempo e alcançou pessoas de várias localidades, de várias nações, de várias culturas. Nós hoje podemos formar discípulos localmente como transculturalmente, por meio das redes sociais, por meio da internet, virtualmente, nós podemos alcançar inúmeras pessoas para Cristo, sempre levando essas pessoas a serem imitadoras e seguidoras de Cristo. Então, temos que aprender com Paulo que esta missão de cumprir o ID de Jesus não foi só de Paulo, não é somente dos pastores, dos mestres, dos líderes, mas também nossa, servos do Senhor, discípulos de Cristo. Nós temos esse dever de gerar outros discípulos, discípulos de Cristo,
pessoas que imitam Jesus, que cumprem a sua palavra. Então, por meio dos ensinamentos, por meio das pregações, podemos e devemos formar discípulos, seja no sentido vertical ou seja no sentido horizontal, né? Conforme diz aí Calbart e John Stott. E conforme já coloquei aqui, o que Billy Graham fala, é difícil, custa, mas o discipulado contribui decisivamente com o crescimento na igreja. Então, meu querido pastor, meu querido irmão, se preocupe com pessoas que se levantam para aceitar Jesus, levantam a mão. Mas se preocupe mais ainda em criar um apoio para que essas pessoas sejam de fato discipuladas, assistidas e venham permanecer nos caminhos do Senhor. Que lição maravilhosa! Eu agradeço você por ter acompanhado, espero ter contribuído com suas reflexões para os seus aprendizados. E você que é professor, no site EBD Interativa, temos lá slide, dinâmicas, subsídios que vão te ajudar a auxiliar para dar uma excelente aula, bem como na descrição também desta reflexão aqui deste vídeo, você tem um link aí para baixar slide. Você que ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, ative o sino para ser notificado dos próximos vídeos e com certeza outras vidas serão alcançadas e abençoadas por Cristo Jesus. Então eu te agradeço pela sua atenção e pelos seus comentários e também por você compartilhar esse vídeo aí para que outras pessoas se tornem também discípulos e sejam discipulados conforme a palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.